e eu acho que de cara tem talvez dois entendimentos para uma questão como essa. Ou bem você entende que é o desespero de você ter perdido quem você ama, porque essa pessoa foi embora com outra pessoa e você continua amando a pessoa, mas ela deixou de te amar e passou a amar outra pessoa e foi embora. Eu acho que isso tem um desespero que lhe é peculiar. Ou porque a pessoa que você ama morreu. Não quero comparar uma com a outra, né? Dizer o que seria a menos pior. E eu tenho certeza que algumas pessoas que perderam pessoas que amam, de repente, podem ter soltado uma frase um dia: seria melhor se ele tivesse morrido, né? Porque pelo menos não seria obrigado a saber que ele está feliz em algum outro lugar ou ela está feliz em algum outro lugar. Mas isso já é uma marca do desespero, né? Eu diria o seguinte, olha, eu não sei como que você, não acho que dá para ensinar a uma pessoa como ela lidar com o desespero de ter perdido uma pessoa. E eu imagino que a primeira questão que a gente deve ter em relação a uma pessoa como essa é, sei lá, mergulhando na literatura clássica antiga, trágica, talvez a primeira coisa que eu diria é que você devia ter reverência por uma pessoa que passa por isso. Essa é a primeira coisa. As pessoas deviam ter uma, como quando mostra a literatura trágica grega, a gente não devia ter perdido uma certa referência pelo desespero, né? Acho que hoje existe um pouco uma coisa meio brega assim, de você fazer um curso um rapidinho, um workshop, alguém que vai treinar você com uma fórmula para você escapar do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, não deixa de ser compreensível que uma pessoa que perdeu alguém que ama, seja por morte, seja por abandono, se desespere e na hora que ela está desesperada, ela tente qualquer coisa. E é justamente aí que entra esse mercado das soluções, né? Mas como eu não estou no mercado das soluções, eu só posso dizer que é compreensível e a gente não deve deixar de ter um certo respeito, por quem no momento de desespero busca alguma forma, alguma tábua de salvação. A questão é que às vezes essas fórmulas, elas são fórmulas frágeis justamente porque são fórmulas. E eu acredito que, dependendo de cada pessoa, o modo como ela vai enfrentar a perda da pessoa que ela ama são formas que são muito dependentes da história da própria pessoa. É claro, quando você fala em morte, né, um dos métodos de você enfrentar o desespero de perder uma pessoa amada por morte é a religião, muito comum entre pais que perdem filhos. Dizem que a pior dor de perda é perder filhos, né? É uma espécie assim de, como se diz, uma espécie de inversão da ordem natural. Filhos que perdem pais, é triste, você chama de órfãos. Pais que perdem filhos não tem nem nome, no sentido de que é tão horrível que nem cabe na linguagem, né? Mas ainda acho que aí nesse universo as pessoas tendem a resolver isso, muitas pessoas tendem a resolver isso através de expectativas religiosas, que de fato ajudam. Ajudam, as religiões existem porque elas de fato ajudam, né? Independente da existência de Deus ou não, no nosso caso aqui, mas as religiões ajudam, elas acomodam, porque as religiões falam justamente dessa falha, desse sofrimento, que a morte é a grande representante disso, né? Então, acho que uma das formas que as pessoas, quando perdem no sentido de morte, pessoas que amam, é buscar apoio espiritual, né? E a gente devia não, a gente devia ter ter uma certa reverência e respeito por quem faz isso. Por isso que eu comecei a minha conversa com vocês falando que acho que a primeira questão em relação às pessoas desesperadas porque perderam pessoas que amam, a primeira coisa que a gente deveria fazer em relação a elas não é diretamente passar a fórmulas, mas antes de tudo manter o respeito e a reverência por quem está desesperado. O desespero é alguma coisa que merece reverência. Assim como a esperança também, mas isso não é o caso aqui. No caso de pessoas que perdem pessoas que amam porque elas são abandonadas, né? Porque foi trocada por outra, sei lá, alguma coisa assim,
Aí, normalmente, o que essas pessoas tendem, no primeiro momento, é ressentimento, é luto, é raiva, todo aquele tipo de coisa, mas não existe melhor cura, como diziam as avós, do que o próprio tempo, né? Também para a morte, o tempo, né? As avós costumavam dizer que o tempo cura tudo. E aí, então, uma certa impaciência, que é característico da nossa época, uma certa irritação, porque a gente quer resultados muito rápidos, porque a internet fica cada vez mais rápida, então a gente acha que tudo tem que ver um resultado rápido. Então, acho que isso pode atrapalhar quando, na verdade, a paciência de que você pode conhecer outra pessoa, de que você vai. Sabe aquilo que em inglês se chama collateral beauty? Também serve para a morte. A gente em português traduz por beleza oculta ou beleza colateral, a beleza escondida que vem junto com o sofrimento. Então você pode aprender com um relacionamento fracassado porque você foi abandonado. Em algum momento você pode encontrar outra pessoa e você aprende com o que aconteceu, ou você aprende também como às vezes é bom ficar sozinho. Você aprende que você pode ter raiva de alguém mesmo e ter vontade de socar a cara da pessoa porque ela te fez sofrer. Quer dizer, isso tudo me parece entra na ordem do amadurecimento, né? E o amadurecimento talvez seja um dos recursos naturais que a gente não prestou atenção ainda. A gente está preocupado com a água, com a natureza, que são coisas importantes, mas a gente ainda não se deu conta de que o amadurecimento é talvez um recurso que está ficando bastante escasso. Olha, eu acho que em tese deve ser, porque você muitas vezes você conhece uma pessoa e de repente você fica com tesão e transa, e isso gera um tipo de afetividade mais comprometida, gera expectativa, gera afeto. Então eu não sei porque a priori, se isso acontece via um aplicativo, necessariamente tornaria inviável o processo. Agora, o que se fala é que, de repente, por conta de ter tantas opções e de ser tão fácil percorrer o menu, certo? Fica uma coisa de que não dá nem tempo de você ficar de novo ou mais do que duas vezes com a pessoa, porque a existência do menu, certo? Da grande oferta, faz com que você fique assim na vitrine de uma loja de sapatos sem conseguir decidir, ou de carro, ou de livros, seja lá o que você quiser, entendeu? Então, a crítica, o que leva muita gente a achar que o Tinder, o tipo de ferramenta, dificultaria vínculos que não fossem só sexuais ou vínculos mais leves, é a expectativa com relação à oferta, que é muito alta. Você tem muita opção. E aí você fica achando que você fica com essa e você perde essa aqui, e tem essa outra, e tem mais essa, e 250 estão afim de você. Pelo menos deram match com você e você. E aí? Você tem que dar conta das 250. Vai que a outra é melhor do que você ficou. Então eu acho que é um caso típico do efeito da sociedade de consumo sobre o desejo. Mas, Pondé, o Tinder não aumenta a possibilidade de um encontro amoroso, de um encontro de almas, como dizia Goethe? Porque se a oferta é maior, você tem mais chances de encontrar alguém com que você se dê bem, que você chegue a amar, não é? Você tem mais chances de explorar, mais chances de dar sorte, não? Então, aí eu acho que você toca num tema que é assaz histórico. Tem uma densidade histórica que, assim, será que de fato o amor, tal como foi narrado na literatura, pelo menos desde a Grécia Antiga para cá do Ocidente, será que esse amor, será que ele não tem certos limites históricos para que ele aconteça daquela forma? O que eu quero dizer é o seguinte, será que talvez no mundo que a gente vive hoje não fique mais difícil você ter essas tais partículas, ou elas não existam mais, ou uma teoria superada, entende? Porque se eu assumir a teoria tal como ela é, na tua pergunta, eu vou pensar o seguinte, olha, então eu vou entrar no Tinder e vai chegar uma hora que eu vou encontrar
com uma menina e vai rolar as partículas, vai rolar uma afinidade eletiva e a gente é o amor da minha vida, certo? Talvez por isso, inclusive, muita gente por aí, inclusive psicólogos, levantou a hipótese de que o amor romântico vai desaparecendo. Talvez o capitalismo, como modo de produção, vai excluir a expectativa romântica. Não é à toa que o romantismo é um movimento de reação à modernização burguesa, que aponta na modernização burguesa uma destruição da experiência humana e idealiza o amor como a última forma de resistência. Eu diria para você que eu não acho que é só para se arrepender, não. Eu acho que a gente precisa de tempo de distância para ter uma percepção um pouco mais detida e um pouco mais cuidadosa das coisas. E aí a gente, dentro desse assunto, a gente pode refletir, por exemplo, sabe quando tem essas pessoas que acham que você pega um aluno de 15, 16 anos e acha lindo que ele critique o mundo? Fala a verdade. Quando você tem 15, 16 anos, se você for uma pessoa interessada, você de fato vai conseguir amealhar algum pequeno repertório. E eu não duvido, se você for inteligente, tiver acesso. Mas a tal da experiência de vida, que é aquilo que você aprende só quando você fracassa, aquilo que você aprende quando você tem sucesso, descobre que você é um boçal porque você tem sucesso, que é aquilo que você aprende quando você ganha dinheiro e descobre que de repente muita gente está interessada porque você tem dinheiro, certo? Ou ao contrário, que você descobre que no fundo você não tem ninguém perto de você porque você perdeu o dinheiro. Esse tipo de experiência, né? Ou que você descobre, por exemplo, que é mais fácil você querer salvar o mundo do que arrumar o seu quarto. Porque arrumar o seu quarto é muito mais difícil do que salvar a África, porque na verdade você não tem nada a ver com a África. Esse tipo de experiência que está contida no cotidiano, no concreto, naquilo que mostra para você seus limites e suas ambivalências, isso aparece de forma mais clara quando você tem a possibilidade de olhar isso de um modo mais amadurecido, né? E aqui eu acho que essa distância no tempo e no espaço, ela favorece o amadurecimento e, de certa forma, ela é o próprio amadurecimento. Por isso que quando você olha uma coisa na distância do tempo, isso significa que pelo menos algum tempo passou e que, portanto, você não está naquele mesmo lugar no tempo que você estava quando você pensou ou fez aquilo, né? Por isso que a ideia de crítica na origem grega está muito associada a uma coisa de longe, porque também quando você se afasta no espaço, você é capaz de ter uma percepção daquilo num contexto maior, você enxerga mais o lugar em que aquilo está, você tem uma visão mais ampla, né? Você tem uma visão, um espaço mais amplo e percebe exatamente onde está aquela árvore, onde está aquela casa ou aquilo que você realizou. Por isso que tem algumas empresas, eu acho muito interessante essa técnica, que quando você quer que um conselho, por exemplo, ou um grupo de executivos emita uma opinião, você dá o assunto para eles e você diz que só vão discutir isso no dia seguinte ou 2 dias depois. Por quê? Porque, inclusive, se a pessoa falar uma cagada, uma besteira, depois que ela falou, ela vai ficar orgulhosa e não vai querer voltar atrás. Então, se ela não tiver falado logo no primeiro momento e ela tiver dormido, como se fala em inglês, em cima do assunto, no dia seguinte ela pode pensar aquilo melhor. É por isso que você não deve tomar decisões assim no calor daquilo que está acontecendo. É claro que algumas decisões acontecem isso, mas quando você olha de um modo um pouco mais distante, você resfriou um pouco mais o sangue, você é capaz, inclusive, de se ver no cenário. Eu acho que, antes de tudo, ver uma coisa no tempo, né, distanciado no tempo, ou você vê uma coisa distanciada no espaço, não é só você ver o outro e os outros e a situação à distância. É melhor porque ajuda você, inclusive, a se ver dentro do cenário. E quando você se vê dentro do cenário, você tem uma percepção melhor de como as coisas são. Por isso que a distância no tempo e no espaço está diretamente ligado ao amadurecimento. E talvez uma das coisas que mais falta hoje é amadurecimento. Primeiro porque muitos adultos querem chegar aos 60 com cabeça de 20, portanto ser um retardado mental, certo? E quando você
tem 60 anos e você quer ser igual ao seu filho de 20, na verdade você está dizendo para ele que ele não tem futuro, porque quando ele chegar aos 60, ele vai ser um retardado que quer voltar atrás no tempo. Então, essa questão da distância no tempo e no espaço me leva a pensar, inclusive, no fato de que se existe um recurso em extinção no meio ambiente humano, é justamente o amadurecimento. O esforço hoje é para a gente ser bem retardado e feliz.